Bom dia, mais uma palavra abençoada para a nossa edificação e eu trago Jeremias 44. Eu vou ler o versículo 1 e 2, mas falar num todo. Palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus moradores da terra do Egito, em Migdol, em Táfnis, em Mênfis e na terra de Patros, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá? E eis que hoje são elas uma desolação, e ninguém habita nelas. Amém por essa palavra abençoada, né? E o livro de Jeremias, num todo, eu convido os irmãos a lerem, né, o capítulo todo, né? Eu vou só citar esses dois primeiros, né? Mas eu vou falar dele todo, do capítulo 44, né? E ele é um relato sobre a teimosia do povo de Israel, a sua recusa em abandonar a idolatria e a advertência de Deus sobre as consequências dessa desobediência, mesmo em meio ao exílio, né? Então, é um fato, né? Toda ação tem uma reação. E a nossa desobediência nos leva à desolação, né? Nos leva realmente à ruína. E essa questão da idolatria ela é muito complexa, porque muita gente quando fala assim na idolatria, pensa logo em imagens, né? Imagens e esculturas. Mas não, gente, no nosso dia a dia, né? Tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, né? A gente coloca como primícia, né? É um tipo de idolatria. Então, muitas vezes, marido, filho pode ser, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não colocar os nossos filhos como idolatria, né? Eu mesmo tenho me policiado muito sobre isso, porque eu tive a minha bebê 25 anos depois, né? Então é um amor muito incondicional. Mas eu tenho vigiado muito em relação a isso, e é isso que devemos fazer, vigiar. A minha filha, apesar do amor que eu tenho por ela, apesar de eu saber, sabe, que ela é bênção, que Deus me entregou, que ela é um presente de Deus para minha vida, mas eu não posso colocar ela como primícia. Eu não posso colocar ela em primeiro lugar na minha vida, eu não posso deixar o amor que eu tenho por ela ser maior do que o amor que eu tenho por Deus. Então nós devemos tomar muito cuidado com a idolatria, sabe? Porque Deus, ele condena a idolatria. Então nós precisamos, sabe, tomar cuidado com isso. E esse versículo ele nos fala, né, da idolatria, da rejeição da palavra de Deus, né? É porque eles se recusaram, né? Mesmo o profeta Jeremias falando, eles se recusaram à palavra, eles se recusaram a abandonar a idolatria, né? E algo muito também pontual é você basear a sua segurança na prosperidade, vindo de falsos deuses, né? Ignorando o julgamento de Deus. O que eu vou exemplificar com isso? Em relação ao dinheiro. Muitas vezes, muitas pessoas, né, vivem naquela busca desenfreada pelo dinheiro. Aí tá, tem família, tem filhos, né? E acha que eu preciso trabalhar, trabalhar, trabalhar porque eu preciso comprar uma casa, eu preciso comprar um carro, porque eu preciso dar os melhores presentes para os meus filhos, quando na realidade isso é um tipo de idolatria. Por quê? Porque você está idolatrando o dinheiro. E em contrapartida, ao idolatrar o dinheiro, nessa busca desenfreada por trabalhar, por querer dar o melhor para sua família, você está abrindo mão do ministério mais importante que Deus te concedeu, que é cuidar da sua família. Então você vai dar tudo que for material, mas você vai pecar na falta de amor, de carinho, de atenção. Então nós precisamos tomar muito cuidado, gente, com essa idolatria. E também com a teimosia. Nós precisamos estar bem atentos, sabe? Porque o versículo 44 também nos traz um relato sobre a teimosia do povo, né? Porque eles se recusam a abandonar a idolatria, mesmo sendo advertidos pelo profeta Jeremias. Eles não quiseram ouvir. E o Jeremias, ele estava trazendo a advertência de Deus sobre as consequências da desobediência. Então nós temos que tomar muito cuidado, sabe? Às vezes Deus usa pessoas, às vezes sonhos, né? Deus fala
Deus sempre fala, Deus sempre nos alerta. E sobre essa questão, eu posso dizer, na minha vida atual, aonde eu estou vivendo aquele período que Deus realmente está testando a minha fé, tirou todo o dinheiro. Hoje eu não tenho dinheiro, eu vivo pela provisão de Deus. E aí eu precisei ficar muito alerta com as pessoas que apareceram no meu caminho para tentar me distrair, oferecendo muitas vezes prosperidade, oferecendo portas abertas que me dariam dinheiro, me traria prosperidade, mas me afastaria da presença de Deus, me afastaria do propósito que Deus tem para minha vida. Então nós temos que estar muito alertas com essa questão. E a mensagem de Deus é clara, gente. A idolatria, ela não é tolerada por Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém, gente. Deus jamais vai dividir a glória dele. E se nós quisermos experimentar a verdadeira restauração em Cristo, nós devemos nos voltar para Deus, em arrependimento por nossos pecados. Então, o começo de tudo é entregar nossa vida ao Senhor, é nos arrependermos dos nossos pecados, mesmo que durante grande período da nossa vida nós fomos idólatras, nós devemos nos arrepender e realmente nos entregar e deixar que Deus nos conduza, gente. E foi isso que eu fiz. E algo interessante que eu sempre falava, que mesmo trabalhando como vigilante, o salário sendo pouco, uma coisa que nunca me faltou foi dinheiro. Nunca me faltou dinheiro. E aí hoje eu enxergo que eu fazia do dinheiro idolatria. Mesmo eu amando a Deus, mesmo eu confiando, mesmo eu falando que Deus cuidava de mim, protegia, que sempre cuidou e protegeu, Deus sempre me deu saúde para conquistar, mas eu estava colocando o dinheiro em primeiro lugar. E a partir do momento que eu me arrependi, que eu consegui enxergar, que as escamas dos meus olhos caíram, eu vi, me arrependi e hoje vivo sem a idolatria do dinheiro. Deus permitiu que o dinheiro me fosse tirado. E eu estou aqui firme na rocha que é Cristo. Estou vivendo feliz, alegre com a minha filha, porque eu percebi que o que eu preciso na minha vida é de Deus, é ter a presença dEle, é ser cuidada por Ele, é ser amada por Ele. Dinheiro é só um bem material. Dinheiro é algo que Ele nos proporciona de acordo com a nossa necessidade e que o nosso maná deve ser diário. A partir do momento que você se entrega para Ele, não falta nada para você, porque Ele te entrega diariamente o maná. Só que esse maná não deve ser acumulado. Esse maná não pode ser guardado para outro dia. Ele deve ser consumido diariamente. Amém, meus irmãos? Que em nome de Jesus essa palavra venha edificar a vida dos meus irmãos. Que o Espírito Santo venha testificar no coração de cada um. É com muito amor, com muita gratidão, com muito temor que eu trago essas palavras aos irmãos. Porque é uma responsabilidade muito grande. É muito grande a responsabilidade de poder propagar a palavra do Senhor. Nós precisamos realmente estar com a vida no altar, estar com a vida voltada ao Senhor, para que a gente possa realmente proclamar a palavra de Deus. Porque é uma palavra viva. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de vida. Então, nós precisamos ter muito temor ao falar da palavra do Senhor. E é com o coração cheio de gratidão que eu venho aqui compartilhar com os irmãos, porque hoje eu vivo para Cristo. A minha vida é Cristo. A primazia, a primícia da minha vida é Cristo. Então, eu quero deixar essa palavra abençoada com os irmãos. Que em nome de Jesus, vocês também venham alcançar esse amor, essa graça, essa misericórdia, e que possam viver na rocha que é Cristo. É o pedido que eu faço em nome de Jesus, já agradecendo pela vida de cada irmão. Que Deus os abençoe, prospere, guarde, blinde e que vocês sejam muito felizes em Cristo. Amém?